Nos próximos dias, vence o prazo que as lideranças dos partidos na Câmara têm para indicar seus candidatos à vaga no Tribunal de Contas da União, TCU, vaga aberta com a aposentadoria compulsória do ministro Biratã Aguiar. A vaga corte, órgão independente que exerce em auxílio ao Poder Legislativo a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da administração pública, está sendo disputada pelos partidos na casa. Pois é, além dessa disputa que é tradicional, geralmente ocorre quando há vagas na Câmara ou no Senado, há uma novidade que é o movimento batizado de Ministro Cidadão, que defende a indicação do Legislativo, que essa indicação do Legislativo seja de um nome técnico, de um auditor de carreira do TCU. Em contrapartida, há quem defenda que o candidato seja um colega, um parlamentar. Pois é, hoje a Comissão de Legislação Participativa vai promover um debate, logo mais, às 9h30 da manhã, sobre esse assunto. Para entender melhor este processo, vamos conversar com o presidente da Auditar, a União dos Auditores Federais de Controle Externo, Eduardo Dodge. E que entidade que está defendendo, que está encabeçando o movimento Ministro Cidadão. Eduardo Dodge, muito bom dia, muito obrigado por falar amanhã no Parlamento. Bom dia, Lincoln, bom dia, Daniele, obrigado aí pelo espaço. Eduardo, há inclusive propostas de emenda à Constituição que tramitam na casa, que são de autoria de parlamentares, que pretendem essa mudança de dar ou maior número de vagas para os servidores de carreira, ou inclusive dar a totalidade das vagas, a totalidade das indicações para os servidores de carreira, numa tentativa de dar ainda mais independência e mais capacidade técnica a esse processo da maior importância, né, que é o sistema de freios e contrapesos. Mas a regra continua essa de que a Câmara tem a indicação e, em geral, são parlamentares. Conseguir essa mudança de conceito, sem a mudança da regra, você acredita mesmo que será possível? Lincoln, nós estamos vivendo um momento muito bacana, um momento ímpar na nossa história, né? Onde os indivíduos têm se interessado cada vez mais pela coisa pública, né? Esse movimento tem nos surpreendido, a força que ele ganhou, o interesse da população é algo que foi realmente, de repente, maior até do que esperávamos, né? Então, esses projetos, né, esse questionamento acerca do processo são interessantes, eu acho que são bem-vindos, porque todos eles têm a mesma ideia, que é ampliar a participação no processo, é uma democratização do processo. Então é bacana essa discussão e é muito interessante que esse tema se tornou um tema cotidiano, e antes não era, né? Então eu acho que estamos inaugurando um novo momento, né? Isso diz muito a respeito do momento que vivemos no Brasil, de maturidade cívica. A escolha, sempre há um componente político muito intenso nessas escolhas, não há como negar. É natural, inclusive, que durante os governos os ministros do TCU saiam de suas respectivas bases aliadas. Foi assim no governo Fernando Henrique, foi assim no governo Lula, com um tropeço ali em um determinado momento, onde o escolhido foi alguém com perfil de oposição. Mas, em geral, é isso que acontece. Isso acaba contaminando o trabalho, não dos técnicos, que a gente sabe que esse trabalho não é contaminado, mas os julgamentos, inclusive de como esses julgamentos são pautados no colegiado do Tribunal de Contas da União. Lincoln, eu sou mais otimista em relação ao tribunal, em relação ao Brasil, em relação ao combate à corrupção. O que nós vemos, o grande trunfo, na minha opinião, do processo Ministro Cidadão é justamente a participação da sociedade. Eu acho que estamos crescendo, o Brasil tem constantemente se renovado em seu processo democrático, e essa participação da população, um candidato que tem respaldo de entidades da organização civil, como o Instituto Etos, OAB Nacional, né, o Movimento Ficha Limpa, essa é a grande mudança. O Tribunal de Contas, ele participa desse processo de democratização e ele se fortalece e se torna mais preparado para enfrentar os grandes temas nacionais
justamente porque ele se aproxima da população brasileira. Então, aos olhos da Auditar, o grande mérito do processo é justamente essa aproximação junto à sociedade do tribunal. Uhum. O Tribunal de Contas, ele não pertence ao Congresso, não pertence a nós auditores, nós da Auditar. Pertence à sociedade. À sociedade brasileira. Nós estamos conversando com o Eduardo Duarte, que é presidente da Auditar, a União dos Auditores Federais de Controle Externo, que são os auditores do Tribunal de Contas da União. Eduardo, para, digamos assim, ser candidato nesse pleito, é preciso a indicação de uma liderança partidária. Perfeito. Algum partido, ou há partidos que já se comprometeram com essa indicação? Já o primeiro que se interessou, e isso foi um marco, né? Usando as palavras do Chico Alencar do PSOL, já seria uma pequena revolução conseguirmos a indicação. E nós conseguimos do PPS. O PPS é um partido que questiona o processo, gostaria que esse processo fosse um processo mais aberto à sociedade, né? E prontamente se comprometeu com os auditores, com a sociedade civil e já afirmou esse compromisso conosco. Estamos muito esperançosos. Então o PPS fará a indicação do Rosendo Severo, que foi o nome escolhido pelos auditores no processo eleitoral interno que vocês propiciaram. Perfeitamente. Lincoln, Esse sobrenome deve assustar um pouco, né? Severo. Severo. Você falou do processo interno, eu queria deixar bem claro para os ouvintes que o processo ele começou no âmbito dos auditores, apenas os auditores participaram do primeiro momento, mas eles tiveram a liberdade de escolher livremente qualquer nome da sociedade e foram inclusive sugeridos nomes do meio acadêmico, jornalistas, até mesmo alguns parlamentares participaram desse processo. Então foi um processo muito transparente, aberto, amplamente democrático, eu diria. Pois é, Eduardo, eu ia te perguntar justamente isso. Com esse nome, né, que foi dado de ministro cidadão, como que a sociedade de fato participa nessa escolha ou mesmo nessa sugestão de nome, mesmo que ele não venha a ser o escolhido, mas eu não tinha entendido como que participa, sendo que o indicado é membro da carreira. Então, foi uma grande surpresa quando nós iniciamos esse processo, Daniele, a forma que a sociedade civil recepcionou o processo, né? Diversos setores, como eu falei, a OAB Nacional, o Instituto Etos, apoiaram o movimento, né? O movimento, no primeiro momento, ele realmente se restringiu aos auditores, porque os auditores são aqueles, digamos, que estão na linha de frente aqui no Tribunal de Contas da União, combatendo, né, os desvios, as fraudes. Então foi